Olá pessoal, tudo bem? Agora mais um assunto aí bem importante da mecânica, dentro de energia, né, que é um dos assuntos que mais é cobrado em qualquer prova vestibular aí que você faça. Energia potencial gravitacional. Então, nós já vimos em aulas anteriores que energia não tem uma definição precisa, tá? Energia, a gente na física tem que saber onde tem, onde não tem e como calcular. E isso a gente tem condição de fazer. Energia potencial é uma energia, pessoal, que está associada a uma possibilidade de movimento, tá certo? No fundo, energia, de uma maneira ou de outra, sempre está ligada a movimento. Ou movimento propriamente dito, energia cinética, ou possibilidade de movimento, que é a tal da energia potencial. E para nós aqui, essa possibilidade de movimento está associada à posição que o corpo ocupa. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Imagine que você tem um objeto de massa m, nesse ponto A, detalhe, esse ponto A está a uma certa altura HA de um determinado plano de referência, tá? E aí, nessas condições que você está vendo, a gente pode dizer que um objeto de massa m, né, um ponto material aqui no ponto A, distante HA de um plano de referência, possui nesse ponto, nessa posição, uma energia potencial gravitacional que a gente vai calcular por essa continha aqui, ó. mgH. Bom, muita gente deve estar pensando aí, pô, professor, então, para calcular a energia potencial gravitacional é a mesma formulinha do trabalho do peso? Não é. É parecida, tem relação, mas são coisas diferentes. Então, energia potencial gravitacional no ponto A, você pega a massa do corpo, vezes o campo gravitacional, o módulo do campo gravitacional, vezes a distância do ponto onde o corpo se encontra até o plano de referência, tá certo? Vamos lá, pessoal, para a gente entender um pouquinho melhor o que é essa tal energia potencial gravitacional. Uma maneira de você entender essa energia potencial gravitacional é você pensar nessa energia como sendo, entre aspas, né, uma grandeza que tem a ver com a vontade, entre aspas, que o corpo tem de ir para a referência que você escolheu. Vou repetir. Uma maneira para a gente entender um pouquinho melhor o que significa na prática essa energia potencial gravitacional é você pensar nela como sendo uma grandeza que tem a ver com o quê? Entre aspas, a vontade que o corpo tem de ir para a referência. Professor, como assim vontade? Gente, é assim, se eu pego um objeto e solto ele desse ponto A, qual a tendência dele? Opa, caiu no chão aqui. Qual que é a tendência dele, pessoal? É cair. Ele sempre vai cair, independentemente da posição que eu abandone ele. Agora, uma vez que ele está acima da referência, a gente pode sim dizer que ele tem vontade de ir para a referência. Por quê? Porque eu soltando ele dessa posição, ele tende a aproximar da referência. E sabe o que significa esse ter vontade de ir para a referência? Significa que você vai ter uma energia potencial positiva. Então, acima da referência, a energia potencial gravitacional ela é positiva porque você soltando o objeto de qualquer posição acima, ele tende a ir para a referência, ok? Gente, na referência, ele tem vontade de ir para a referência? Ele pode ter vontade de ficar lá, mas de ir não, porque ele já está lá. Então, na referência, a energia é sempre zero. Sempre a energia na referência vale zero, porque o corpo já está lá, então ele não tem vontade de ir para a referência. E se por acaso ele estiver abaixo da referência, mgH, só que negativo. Então, se você pegar posições abaixo da referência, a energia potencial gravitacional vai ser negativa. Agora uma perguntinha. Gente, é legal trabalhar com energia negativa? Se puder evitar, melhor, certo? Como é que você evita, então, trabalhar com essa energia negativa? E junto eu vou fazer uma outra pergunta que vai ajudar a responder essa que eu fiz.
Normalmente, quem é que escolhe a referência? Você mesmo. A gente normalmente escolhe a referência. Como que a gente faz então para evitar essa energia negativa? Você vai procurar escolher a referência como sendo o ponto mais baixo daqueles que o corpo pode chegar. Porque aí, pessoal, se você coloca a referência no ponto mais baixo que o corpo pode chegar, das duas uma, ou ele vai estar acima da referência e a energia dele vai ser positiva, ou então vai estar na própria referência, a energia dele é zero. Agora, gente, se por acaso você pegar um exercício e ele te der a referência e colocar um objeto abaixo da referência, não tem problema, você calcula também MGHA, só que lembra de colocar negativo, por quê? Porque a vontade que o corpo tem abaixo não é de ir para a referência, sim de afastar-se dela, tá? Se puder evitar, melhor, mas se não tiver jeito, também não tem problema, dá para calcular. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.